Já estamos de volta com o nosso bloco de entrevista e hoje trazendo um tema de grande repercussão que tem gerado muita repercussão e debate em todo o país. Na semana passada nós acompanhamos a mega operação no Rio de Janeiro, saldo impressionante, né, Marcos? 121 mortos, sendo de 117 civis, 4 policiais, além de 113 pessoas presas, 118 armas apreendidas, das quais 91 armas são fuzis. E aí, essa operação, a gente já vem acompanhando em toda a mídia nacional e internacional, a mídia local também repercutindo aqui em Alagoas. É a mais letal, a operação mais letal da história já realizada no estado do Rio de Janeiro. Agora, diante desses números, a gente deixa uma pergunta aqui. Ações como essa, geralmente, deixam resultados? Acaba com o crime organizado? Essa é a grande questão. São eficazes, de fato, para reduzir o poder das facções criminosas? A gente vai conversar a partir de agora, está aqui recebendo o advogado criminalista Hugo Trauzola, ele que é especialista em direito penal e segurança pública. E aí eu já jogo essa pergunta para você, Hugo. Obrigada pela presença mais uma vez, bom dia. Ações como essas são consideradas eficientes para o combate ao crime organizado? Bom dia, Marcos. Bom dia, Thaís. Bom dia a todos. Essa operação do Rio de Janeiro, que tem sido divulgada, foi uma das maiores tragédias que nós tivemos aqui no país no que se refere à segurança pública. Mas é uma coisa muito óbvia, que essas mortes e esse tipo de operação não vai resolver o problema da criminalidade lá no Complexo do Alemão e no Complexo da Penha. A nossa prática, a nossa vivência, né, na advocacia criminal nos dá essa resposta. Aquelas pessoas que foram mortas podem ter certeza absoluta que foram substituídas, não foi no outro dia, foi no mesmo dia. Então, a maneira de se combater as facções criminosas é através da inteligência. Se vocês perceberem pelas notícias, o estado do Rio de Janeiro, ele combate o crime organizado de uma maneira e o estado de São Paulo combate de outra. Se vocês perceberem as últimas informações do combate ao crime organizado de São Paulo, foram um bloqueio de bilhões de reais. Porque o crime organizado, a maneira mais correta de você combater o crime organizado é na asfixia do poder econômico dele, combatendo, sabe qual crime? Por incrível que pareça, a lavagem de dinheiro. Porque, normalmente, o dinheiro do tráfico ou de outros crimes que ocorrem, eles são colocados em contas de alguns laranjas ou são criados pessoas jurídicas. Então, a maneira mais eficiente de combater o crime organizado, isso não é só no Brasil, isso é no mundo todo. Se vocês perceberem que, inclusive, é até um jargão que o atual senador Moro falava, que a maneira de combater o crime é seguindo o rastro do dinheiro. Isso começou na Itália, no combate às máfias. Isso há mais de 20 anos na Operação Mãos Limpas. Então, a maneira mais eficiente de você combater o crime organizado é ir lá no lastro financeiro dele. E é o que acontece em São Paulo. Você vê que eles conseguem bloquear milhões e até bilhões sem dar um tiro. Sem pôr em risco a vida de nenhum policial. Eles trancados em uma sala e tudo através da inteligência. Isso é importante, né? Um detalhe que a gente vê é que a criminalidade no Rio, a partir desse caso, né, as imagens da internet estão aí, as câmeras dos corpos dos policiais, as câmeras corporais, revelam como são os detalhes do enfrentamento. Mas também se sabe que parte desse poderio econômico do tráfico é utilizado para corromper, não é, personagens ali do próprio Estado. Por exemplo, o líder do Comando Vermelho, a informação que poderia ter tido uma informação privilegiada e deixou o local antes mesmo até do enfrentamento. Esse aspecto da corrupção, no projeto antifacção que foi encaminhado, foi sancionado agora pelo presidente, não prevê essa questão da corrupção dos agentes públicos de um modo geral. É possível enfrentar a criminalidade naquele nível sem levar em conta essa penetração da corrupção dentro das forças do Estado? O problema lá no Rio de Janeiro, a corrupção no serviço público é endêmica lá. Então, você vê nas obras de literatura, nas reportagens, a corrupção lá eu acho que é diferente do restante do país, porque os valores que circulam lá do crime organizado são muito altos. Então, o traficante lá, 20% do lucro dele é relacionado ao tráfico.
o resto vem de internet, o resto vem de venda de bujão de gás, de venda de água, de transporte público, de mototáxi. Aí vocês imaginam, tem uma comunidade, eu estava vendo mais ou menos o Complexo do Alemão e a comunidade da Penha, ela vai ter entre 110 mil habitantes a 150 mil habitantes. Vocês imaginam quem tem um monopólio de vender gás para todas essas famílias? Quem tem um monopólio de vender água, de colocar internet lá, extorsão de taxa de segurança, extorsão de todos os comerciantes que atuam lá. Então, o poder econômico é muito alto. Então, quanto maior o poder econômico, maior lhes são as propinas. E aí é mais fácil de seduzir os agentes públicos. Você falou aí da importância da inteligência e de seguir o rastro do dinheiro. Operações em grande escala, como essa que a gente acompanhou lá no Rio de Janeiro, elas sempre abrem ali debates sobre abuso de autoridade, sobre violação de direitos humanos. E aí a minha pergunta é justamente nesse sentido, né? Onde é que deve estar o limite entre o combate ao crime organizado e a preservação de vidas quando as forças de segurança adentram o morro e são recebidas por tiros de fuzil? É assim, a partir do momento que o policial ele dá voz de prisão e aquele indivíduo ele reage, o policial ele está legitimado a se defender. Então, não só o policial, como qualquer cidadão. O problema é que legítima defesa foi essa que suprimiu a vida de 117 moradores de que estavam lá? Então, a Secretaria de Segurança Pública do Rio divulgou que 70 e tantos por cento tinham fichas criminais, outros tinham mandados de prisão, mas o que tem sido divulgado pela imprensa aí, que tinham pessoas que não tinham nada a ver com isso. Então, era um cidadão comum que estava saindo de casa para trabalhar e foi atingido por um tiro. Então, só de ter havido a morte de uma pessoa inocente, só, já é uma tragédia. 4 policiais morreram. Eu estava vendo que teve um policial, você vê o nível de tragédia que aconteceu. Um policial que estava na Polícia Civil há 45 dias. Como é que você coloca um jovem, uma pessoa que acabou de passar em um concurso, em uma operação dessa magnitude, morreu? É lamentável isso. Um detalhe importante é que hoje o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, atualmente, né, o vice-presidente, vai estar se reunindo com o governador do Rio de Janeiro. Um local que foi o local onde teve o maior confronto, que foi aquela área de mata, os corpos foram retirados dessa localidade. Não vai ser possível a perícia de local para tentar ajudar a contar essa história. Mas alguns casos já chamam a atenção. Pessoas que foram degoladas e outros que receberam tiro na nuca. Isso é característica de execução, está fora de qualquer literatura policial no tocante a enfrentamento. Pode haver alguma diferença da posição do governo federal em relação ao Rio por conta dessas primeiras informações que já vazaram? Não, com certeza. E principalmente essas decapitações, né? Nos lembra muito os anos 30, a época do cangaço e das volantes. Então, quando um cangaceiro matava um membro da volante, arrancava a cabeça. Quando um membro da volante matava um cangaceiro, arrancava a cabeça para aterrorizar aquela população local lá. Isso não está legitimado na lei nenhuma, tiro na nuca, degolar pessoas. Então, precisa ser investigado se esses policiais agiram sim em legítima defesa, precisa ser investigado a fundo quem são essas pessoas que morreram, se de fato elas eram ligadas ao tráfico, porque veja só, se o policial entra em uma comunidade, tem uma pessoa lá com um fuzil na mão e ela joga o fuzil e ela se rende, ele não está legitimado a atirar. Então, a função da polícia é prender. Não existe pena de morte no Brasil, ainda mais uma pena de morte perpetrada por um agente da segurança pública. Então, criminoso bom, bandido bom, é aquele bandido julgado, condenado e ressocializado. Pois é, mas há vídeos que mostram que muitas dessas abordagens que terminaram com a morte dos traficantes ou de integrantes do Comando Vermelho que estariam ali de posse de arma, aguardando a chegada dos policiais, eles nem viram os policiais chegando, já receberam um tiro. Então, vários vídeos que saíram nas redes sociais mostram que a abordagem foi nesse sentido. E, por isso, essa operação também vem sendo muito questionada. É importante esse debate, a gente vê uma divisão de ideologias partidárias, vivemos hoje uma polarização muito grande, então todo mundo, muita gente na internet, principalmente no nosso tribunal
ali da internet vem colocando essa questão ideológica, político-ideológica na internet. Ah, você é PT, ah, você é Bolsonaro, por isso que você não concorda. Bandido bom é bandido morto. Então, existe um tribunal de internet que vem colocando muito essa mensagem mais pesada em relação ao combate ao crime organizado. Mas toda essa mensagem e de cuidado e de um trabalho com mais eficiência que resulte em uma efetividade para resolver o problema precisa ser considerada, que é justamente o trabalho integrado e com o uso de inteligência, né? Exatamente. Infelizmente, no imaginário popular, as pessoas têm essa falsa impressão de segurança. A polícia invadiu um morro, matou tantos criminosos. Eita, agora acabou a criminalidade. Só que a gente sabe que não vai acabar com a criminalidade, entendeu? O serviço de inteligência hoje, ele é usado no mundo inteiro. Inclusive aqui em Alagoas, no estado de São Paulo, se utiliza muito, mas eu não sei o porquê, talvez porque isso dê voto no Rio de Janeiro, porque no imaginário do carioca isso é a sensação de segurança, morte de supostos criminosos, então eles continuam fazendo essas operações no Rio de Janeiro. E como foi falado aqui, o chefe do tráfico lá sequer foi preso. Então, as pessoas que foram presas eram os chamados soldados do tráfico, as pessoas foram presas e mortas. Os substituíveis, né? Isso, o mais fácil, inclusive, até os líderes, eles são substituíveis. A partir do momento que ele é preso ou que ele é assassinado, outro vai... É promovido, né? Ascender. É um nível de organização realmente muito grande. Esse assunto não se esgota aqui. O Hugo acompanha essa repercussão. Veio hoje até em função da demanda, né, que a gente tinha de fazer essa abordagem sob o olhar de alguém que trabalha, né, com o mundo jurídico, é um advogado militante, conhece essa realidade criminal. A gente, claro, espera contar com a sua participação, Hugo, em outras oportunidades. Só queria agradecer a sua presença aqui. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigada, Hugo. Vamos, então, passando direto para